JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Só Aulas Ensino Fundamental, o canal do seu aprendizado. Professor Antônio José, muito prazer. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do substantivo. Isso mesmo, a gente vai continuar a estudar o substantivo. Já temos uma videoaula no canal disponível, a videoaula número 1, onde a gente introduz esse assunto de substantivo, explicando o que é um substantivo e também estudando os 9 tipos de substantivo, desde o substantivo próprio, o substantivo comum, o substantivo composto, o substantivo simples. A gente estudou também o substantivo concreto, substantivo abstrato, a gente estudou o substantivo primitivo, substantivo derivado e estudamos também o substantivo coletivo. Então já temos uma videoaula disponível falando desse assunto. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o substantivo e suas flexões. Tá certo? O substantivo e suas flexões. Isso significa dizer que o substantivo ele pode variar. A palavra flexão significa variação. O substantivo ele pode variar. E aí você pode estar me perguntando, professor, o substantivo pode variar em quê? É isso que nós vamos ver agora, aqui na próxima tela. O substantivo ele pode variar em gênero, significa variação, mudança de masculino e feminino. Ele pode variar também em número, significa mudança entre o singular e o plural. E ele pode também variar em grau, significa mudança do aumentativo e do diminutivo. Tá certo? Então a gente vai começar aqui nesta tela entendendo o que é essa flexão do substantivo. Então, a tela diz o seguinte: o substantivo é uma classe variável, como eu acabei de falar, varia em gênero, número e grau. Variar significa mudar, muda, ele pode mudar do masculino para o feminino, ele pode mudar do singular para o plural, ele pode mudar do aumentativo para o diminutivo, do diminutivo para o aumentativo, e assim por diante. Então essas variações é o que nós chamamos de flexão do substantivo. Então, o substantivo é uma classe variável, a palavra é variável quando sofre flexão, quando sofre variação, mudança. A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar o plural, que aí nós vamos acrescentar um Szinho no final e vai ficar meninos, pode também variar em gênero, certo? Olha só, feminino, e aí nós vamos acrescentar um Azinho no final e fica menina. Então a palavra menino pode variar também, para o feminino. E aí vai ficar menina. Essa variação é variação de gênero. A palavra menino, também pode variar, certo? Para indicar o aumentativo. Então ela pode variar para indicar o aumentativo. No caso, meninão. Então, observe que foi acrescentada aqui no final uma terminaçãozinha, ão, para formar o aumentativo de menino. E a palavra menino pode variar também para indicar o diminutivo, E aí vai ficar menininho. A gente vai acrescentar uma terminaçãozinha no final, a terminação inho, e aí vai ficar o diminutivo de menino, menininho, tá certo? Então, o substantivo ele pode variar para indicar o plural, indicar o feminino, indicar o aumentativo, indicar o diminutivo. Tá certo? E agora nós vamos ver, na próxima tela, a flexão de gênero do substantivo. A variação entre o masculino e o feminino. Então, essa flexão de gênero
nada mais é do que a variação do substantivo, né, entre o masculino e o feminino. Essa é a variação de gênero. Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem ser antecedidos de palavras como o ó, os, e uns. Então, todo substantivo, né, que aceita antes dele, admite antes dele, essas palavrinhas aqui, o ó, o os, o e o uns, que são artigos, né? Então, todo substantivo que admite esses artigos aqui antes dele, esse substantivo, tá certo? É um substantivo masculino, né? Porque essas palavrinhas aqui a gente utiliza antes de substantivos masculinos. Pois bem, olha o exemplo. O jogo, o menino, um boné, os amores. Então percebam que todas essas palavras aqui, elas são masculinas, são substantivos, né, masculinos. A palavra jogo, a palavra menino, a palavra boné, a palavra amor, né? Todas elas são substantivos masculinos. E aí você coloca esses artigos, né, masculinos antes desses substantivos, tá certo? Pois bem, pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem ser antecedidos de palavras como a, as, uma e umas. Então, todo substantivo que aceita antes dele essas palavrinhas aqui, né, que também são artigos no feminino, essa palavra vai ser um substantivo feminino. Então, se ela aceita o a, o as, o uma e o umas antes dela, certo? É porque é um substantivo feminino. Beleza. Por exemplo, ó, a menina. Então, percebam que a palavra menina é um substantivo feminino, porque antes de menina aparece o a. Olha só, luvas, né? Luvas também é uma palavra feminina, que aqui está no plural, né? Ó, aí é por isso que eu coloco a palavrinha, o artigo as luvas. Bola também é uma palavra feminina, né? Ó, e aí eu estou usando uma bola, estou usando um artigo indefinido, né? Uma bola. E felicidade também é um substantivo, certo? Feminino. Percebam que antes de felicidade eu usei o a felicidade, né? Eu não posso usar o felicidade, tem que ser o a. Por quê? Porque felicidade é uma palavra feminina. Beleza. Os substantivos, eles podem ser classificados como biformes, eu até destaquei aqui, né? E uniformes. O que é um substantivo biforme e o que é um substantivo uniforme? Esse bi, né? Bi indica duas, né? Indica duas, por exemplo, bicampeonato, né? Campeonato duas vezes, né? Bicampeonato. Então veja, biformes, o bi indica duas. Significa dizer que o substantivo ele tem duas formas. Uma forma para o masculino e outra forma diferente para o feminino. Então o substantivo que tem duas formas, uma para o masculino e outra forma diferente para o feminino, certo? Ele é um substantivo biforme. Então veja aqui, ó, são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra forma, né, diferente para o feminino. Então são duas formas diferentes. Para o masculino é uma forma, para o feminino é outra forma. Quando isso acontece, nós estamos diante de um substantivo biforme. Olha os exemplos. Homem e mulher. Né? Então a palavra homem indicando o masculino, mulher indicando o feminino. Então homem e mulher são substantivos biformes, né? São duas formas, homem para indicar o masculino e mulher para indicar o feminino. Então percebam que são duas formas, por isso que é biforme. Mesma coisa acontece com pai e mãe, né? Ó, pai masculino, mãe feminino. Ator masculino, atriz feminino, genro e nora.
Então percebam que para indicar o masculino eu tenho uma forma, para indicar o feminino eu tenho outra forma. Então esses substantivos aqui são substantivos biformes. Apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Beleza. Mas os substantivos também eles podem ser uniformes. Existem substantivos na língua portuguesa que são uniformes, ou seja, uni quer dizer única, né? Uma única forma. Então, um substantivo uniforme é aquele que apresenta uma única forma. E essa forma serve tanto para o masculino como para o feminino. Olha só, substantivos uniformes são aqueles que indicam tanto o gênero masculino como o feminino. Então, serve tanto para indicar o gênero masculino como serve para indicar o gênero feminino. É a mesma palavra, indicando, certo, o gênero masculino e o gênero feminino. Por isso que ele é uniforme, porque ele só vai ter uma forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Veja aqui exemplos. A palavra peixe, né? A palavra peixe é um substantivo uniforme. Por quê? Porque a palavra peixe serve tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. Não existe a peixa, né? Não existe a peixa, é o peixe. Se eu quiser diferenciar o masculino do feminino, eu devo usar a palavra aí macho ou fêmea. Então, o peixe macho e o peixe fêmea. Certo? A mesma coisa acontece com cobra. Não existe o cobro. Não existe. É cobra para o masculino e cobra para o feminino. Então, se eu quiser diferenciar o masculino do feminino, eu vou usar a palavra macho ou fêmea. Então, eu vou dizer a cobra macho, né, e a cobra fêmea, para poder fazer essa diferença de gênero, masculino e feminino. Pois bem, a palavra criança também é um substantivo uniforme. Só tem essa forma para o masculino e para o feminino, né? Se a pessoa é do gênero masculino e você vai usar a palavra criança, né, se referindo a ela, se for um garoto, um menino, então você vai dizer ele é uma criança. Então o que vai identificar que ele é do gênero masculino é o pronome ele. Ele é uma criança. Se for uma menina, né, uma garotinha, então você vai dizer ela é uma criança. Mas percebam que a palavra criança serve tanto para o garoto como serve para a garota, né? O que vai diferenciar é a palavra ele ou ela que eu utilizo quando eu me refiro a um dos gêneros, tá certo? A mesma coisa acontece com a palavra indivíduo, né? É a mesma coisa da palavra criança. Você diz ele é um indivíduo e ela é um indivíduo. Então o que muda é o ele e o ela. A palavra paciente, né? O substantivo paciente serve também para o masculino e serve para o feminino. Quer dizer, só tem essa forma, para o masculino e para o feminino. Então aqui o que vai mudar é o artigo que você vai usar antes, né, quando você quer se referir ao masculino e ao feminino. Então, por exemplo, se a pessoa é um homem, você diz o paciente. O paciente está passando mal. Subentende-se que esse paciente é do gênero masculino, porque você usou o artigo o. Então você diz o paciente está passando mal. Se for uma mulher, né, se for uma pessoa do gênero feminino, então você vai usar o a. A paciente está passando mal. Então perceba que a palavra paciente serve para o gênero masculino e serve para o gênero feminino, né? O que vai mudar é esse artigo que eu coloco antes da palavra paciente. Que se eu estiver me referindo a uma pessoa do sexo masculino, eu vou usar o or. E se eu estiver me referindo a uma pessoa do sexo feminino, né, eu vou usar o a paciente, certo? A palavra dentista é a mesma coisa de paciente, né? O dentista, a dentista, estudante também, né? Então você diz o estudante se for gênero masculino. Se for feminino, você diz a estudante.
Então, o que muda é o O e o A, mas a palavra estudante serve para o masculino e serve para o feminino. Então, estes substantivos aqui, eles são uniformes, porque eles só têm uma única forma para o masculino e para o feminino. Ok? Passemos para a próxima tela, flexão de número do substantivo. A flexão de número é justamente a variação do substantivo entre o singular e o plural. Ora ele pode estar no singular, ora ele pode estar no plural. Tá certo? Olha só. Singular é quando indica um único ser ou um conjunto de seres, né? Por exemplo, os substantivos coletivos, eles, mesmo estando no singular, eles indicam uma coleção de seres. Então, um substantivo ele está no singular quando ele indica um único ser, ou quando ele indica também, ele pode indicar um conjunto de seres. Isso é escrito no singular, né? O caso, por exemplo, de cardume, você escreve a palavra cardume, é um substantivo que indica um conjunto de peixes, mas está escrito no singular, cardume, tá certo? Então, percebam isso, né? O substantivo ele está no singular quando ele indica um único ser, ou quando ele também pode indicar um conjunto de seres, no caso dos substantivos aí coletivos. Então, veja exemplo, estação, ramalhete, povo, ave, torcida, né? Ó, perceba que povo, ramalhete, né, indica um conjunto, né? Ramalhete é um conjunto de flores, né? Então indica um conjunto, mas está escrito aqui no singular, tá certo? Povo também indica um conjunto, né? Conjunto de pessoas, mas aqui está escrito no singular. Beleza. O plural, quando indica mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Então, o plural já vai indicar mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Então, veja um exemplo. Estações, olha aqui, ramalhetes, né? Ó, aqui ele está no singular, ramalhete, indicando um conjunto. Aqui ele está no plural, então são vários conjuntos, né? Porque ramalhete já é um conjunto de flores. Então, quando eu coloco o substantivo ramalhete no plural, eu estou indicando um conjunto de ramalhetes, tá certo? A mesma coisa acontece com povos, caso de aves, né? Ó, ave aqui está no singular, indicando apenas uma única ave. Aqui, aves no plural, indicando mais de uma ave, né? Torcidas também no plural, tá certo? Observação. A formação do plural ocorre, em geral, com o acréscimo da letra S no final dos substantivos. Em geral, né? Isso significa dizer que quando eu vou passar um substantivo para o plural, em geral, quer dizer, na grande maioria das vezes, eu faço essa mudança do singular para o plural apenas acrescentando a letrinha S no final do substantivo, né? Então, na maioria das vezes, basta você acrescentar o S, e aí você já forma o plural. Beleza, passemos agora para a flexão de grau. A flexão de grau é a variação do substantivo entre o grau normal, né, aquele grau que a gente já encontra lá no dicionário, né, grau normal, e o aumentativo e diminutivo. Por exemplo, grau normal, bola, peixe, cachorro. Essas palavras estão no grau normal, né? Você vai procurar essas palavras lá no dicionário, você vai encontrar no grau normal. Bola, peixe, cachorro, tá certo? Mas essas palavras, elas podem passar para o aumentativo ou para o diminutivo, então elas podem variar em grau. Observe, grau aumentativo. Bola, bolona, né? Peixe, peixão e cachorro, cachorrão. Então, essas palavras aqui, né, já são substantivos que estão no grau aumentativo, né? Olha aqui as terminações, zona, né? Olha aqui no final das palavras para formar o aumentativo, tá certo? O diminutivo, olha só, o diminutivo de bola é bolinha, de peixe é peixinho, de cachorro é cachorrinho. Olha só as terminações aqui no final, né? Inha, inho, inho. Então, essas terminações, quando são usadas no final do substantivo,
né, vão levar o substantivo para o grau diminutivo, tá certo? Em geral, para se indicar o grau diminutivo, acrescentam-se aos substantivos terminações inho, inha, zinho e zinha, né? Em geral. Já para indicar o aumentativo, na maioria das vezes, acrescenta-se a terminação ão ou ona, né? Isso já para o aumentativo. Na maioria das vezes, você faz o aumentativo de um substantivo acrescentando o ão no final ou acrescentando o ona, né? Na maioria das vezes. Então é bom que fique claro, não é todo substantivo que você vai fazer o aumentativo dessa forma e nem o diminutivo dessa forma. Não são todos, mas na maioria das vezes você utiliza essas terminações. Porém, a flexão de grau do substantivo pode ser indicado de outras formas. Exemplo, olha só, a palavra forno está no seu grau normal, é um substantivo que está no grau normal. Forninho, no grau diminutivo. Fornalha, no grau aumentativo. Perceba que foi acrescentada aqui, né, a palavra forno, uma terminação diferente, ó, do ão e do ona, para formar o aumentativo, né? Aqui foi a terminação alha. Então perceba aí, né, que nem sempre eu vou fazer o aumentativo com o ão ou o ona. Pode aparecer outras terminações, tá certo? Olha aqui outro exemplo. Boca, grau normal, né? Boquinha, grau diminutivo. Bocarra, grau aumentativo. Olha aqui a terminação arra. Perceba que nem apareceu o ão nem o ona, apareceu agora foi o arra, já outra terminação. Bocaça, olha, uma boca também grande, né? Está no aumentativo. Olha a terminação aça, né? Uma outra forma de fazer o aumentativo da palavra boca. E aqui você percebe, né, uma outra forma ainda, né? Ó, boqueirão, né? Boqueirão, também uma boca grande. Né? Aqui foi usado o ão, ó. Perceba que aqui foi usado o ão para formar o aumentativo. Mas aqui já foi usado, ó, o aça e aqui já foi usado o arra, terminações diferentes. Tá certo? Olha outro exemplo aqui, copo, né? No grau normal. Copinho está no diminutivo. Copázio está no grau aumentativo. Olha, foi usada aqui a terminação ásio, né? E aqui copaço também está no grau aumentativo, foi usada a terminação aço. Então, o que vocês precisam perceber, né, é o seguinte, que para formar o diminutivo de um substantivo, na maioria das vezes, usa-se o inho, inha, zinho e zinha, na maioria. Para se formar o aumentativo de um substantivo, na maioria das vezes, usa-se o ão ou ona, mas pode aparecer também outras formas de você fazer o diminutivo e o aumentativo de um substantivo. Beleza? Então, galerinha, nós vamos estar encerrando a videoaula, né, e vai ficar para vocês uma atividade, né, do livro. A atividade está na página 96, as questões são a 1 e 2. Então, página 96 do nosso livro de língua portuguesa, questões 1 e 2. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa videoaula com os colegas, né? Deixar o seu like, o seu comentário e de ativar também o sininho da notificação. Por hoje é só. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.